Deus não nos deixou órfãos. Enviou seu Espírito e também seus anjos para nos guardar, guiar e interceder. Você já parou para pensar que, enquanto você respira, existem seres invisíveis observando, protegendo e até executando julgamentos em nome de Deus? A Bíblia fala de anjos de formas tão impressionantes que, se soubéssemos mais sobre eles, talvez olhássemos o céu com outros olhos. Alguns são bem conhecidos, como Miguel e Gabriel. Mas há outros, criaturas poderosas, enigmáticas, cuja missão e aparência nos fazem questionar: quem realmente são esses mensageiros de Deus? Este vídeo vai revelar uma lista de anjos pouco conhecidos, mas profundamente significativos nas Escrituras. Vamos explorar quem eram esses seres celestiais, qual era sua função, o que representavam e por que suas histórias foram registradas na Palavra de Deus. Entenda como esses anjos transcendiam a imagem tradicional de criaturas aladas e bondosas, revelando aspectos profundos sobre o reino espiritual. Hoje vamos conhecer os anjos mais misteriosos da Bíblia. Nosso versículo-chave é Hebreus 1:14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Este texto nos lembra que os anjos têm um papel ativo no plano divino, mesmo que muitas vezes permaneçam ocultos à nossa visão. A Bíblia apresenta os anjos como agentes diretos da vontade de Deus. Alguns aparecem em momentos dramáticos, carregando mensagens, advertências ou execuções de justiça. Entre os mais famosos estão Miguel, o arcanjo guerreiro, Gabriel, o mensageiro das grandes revelações, e Lúcifer, o anjo caído que se tornou símbolo da rebelião contra o céu. Mas fora desses nomes conhecidos, há outros que raramente mencionamos e cujas presenças desafiam nossa compreensão sobre o mundo espiritual. Um dos anjos mais intrigantes é o anjo do Senhor, que aparece várias vezes no Antigo Testamento. Em Gênesis 16, ele aparece a Agar, escrava de Sara, e lhe dá uma promessa sobre seu filho Ismael. Em Juízes 13, ele visita Manoá e sua esposa para anunciar o nascimento de Sansão. O mais interessante é que, em certos momentos, esse anjo fala como se fosse Deus mesmo, sugerindo uma identidade divina ou uma manifestação pré-encarnacional de Cristo. Essa ambiguidade entre ser um mensageiro e agir como o próprio Deus levanta questões teológicas profundas. Outro personagem angelical fascinante é o anjo exterminador, mencionado em Êxodo 12:23. Ele foi o responsável por passar pelas casas do Egito durante a 10ª praga, matando os primogênitos dos que não tinham o sangue do cordeiro na porta. Esse anjo não veio com palavras gentis, mas com julgamento direto. Sua presença marcou um momento crucial na libertação de Israel, mostrando que nem todos os anjos têm apenas funções de consolação. No livro de Ezequiel, encontramos uma descrição detalhada e assustadora de seres viventes, criaturas com 4 faces, asas múltiplas e rodas dentro de rodas. Ezequiel 10 chama esses seres de querubins, guardiões da santidade de Deus. Seu movimento é descrito como rápido e ordenado, e sua missão parece estar ligada ao trono divino. Esses anjos não parecem ter forma humana, mas sim uma composição cósmica e complexa, revelando que nosso conceito moderno de anjos pode ser limitado. Também temos os anjos da guarda, mencionados em Mateus 18:10. Vede que não desprezeis a nenhum destes pequeninos, porque vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. Jesus afirma que cada criança tem um anjo pessoal diante de Deus. Embora essa ideia seja popular, ela carrega implicações profundas sobre a constante intercessão celestial em nossas vidas. E como não lembrar do anjo que selou os ventos do Apocalipse? Em Apocalipse 7:1-3, um anjo desce do leste, segurando o selo do Deus vivo, e detém os 4 anjos que estavam prestes a soltar os ventos sobre a terra. Essa cena sugere que os anjos também controlam elementos naturais e eventos finais da história. São instrumentos de contenção e liberação, sob ordem direta de Deus. Esses seres não são simplesmente protetores ou assistentes celestiais. São agentes de um reino invisível, com autoridade, propósito
e poder que ultrapassam nossa compreensão. Suas aparições nos convidam a reverenciar a soberania de Deus e a reconhecer que, além do véu visível, há um universo espiritual em movimento contínuo. O ápice desta jornada está na visão de Daniel 10, onde o profeta vê uma figura gloriosa, vestida com linho e cingida com ouro fino. Seu rosto brilhava como relâmpago, seus olhos ardiam como tochas de fogo e seus pés pareciam bronze polido. Diante dessa visão, Daniel perdeu todas as forças e caiu em profunda prostração. Esse anjo, possivelmente Gabriel, trouxe uma mensagem tão poderosa que só chegou após uma batalha espiritual contra principados e potestades que tentavam impedir seu caminho. Esse relato revela que os anjos não operam isoladamente, mas enfrentam realidades espirituais intensas. Como Paulo escreve em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Daniel viu um anjo que vinha diretamente da presença de Deus, carregando uma palavra profética vital. E mesmo assim, ele precisou da ajuda de Miguel, o arcanjo, para romper as barreiras espirituais que o impediam de chegar até o profeta. Essa narrativa nos mostra que a guerra espiritual é real e que os anjos estão envolvidos em lutas que nunca veremos com os olhos físicos. Hoje entendemos que os anjos não são apenas seres luminosos que flutuam nos céus. São agentes da vontade de Deus, com diferentes funções, hierarquias e missões. Alguns carregam mensagens, outros executam julgamentos, alguns defendem, outros vigiam. Cada um tem seu lugar e sua responsabilidade no reino espiritual. Essas histórias nos ensinam que o mundo visível é apenas parte da realidade. Há uma dimensão espiritual em constante atividade, e estamos imersos nela. Quando oramos, quando lutamos contra tentações, quando somos livres de acidentes inexplicáveis, podemos estar experimentando a intervenção desses seres invisíveis. Além disso, essas narrativas nos ajudam a compreender que a obediência aos planos de Deus é fundamental. Os anjos cumprem exatamente o que lhes é ordenado, sem hesitação. Podemos aprender com eles a submissão absoluta à vontade divina, mesmo quando não entendemos o todo. Também percebemos que a presença angélica pode vir em formas inesperadas. Às vezes, não são luzes brilhantes ou vozes estrondosas. Podem ser pessoas, circunstâncias ou intuições que nos direcionam. A Bíblia diz que alguns têm hospedado anjos sem saber. Hebreus 13:2. Isso nos convida a manter os olhos abertos para os sinais de Deus no cotidiano. Quantas vezes você já sentiu que algo maior interferiu em sua vida? Um chamado repentino, um aviso inesperado, uma coincidência impossível de ignorar? Poderia ter sido um anjo? Seria possível que, nesse exato momento, um ser celestial esteja intercedendo por você? Você já imaginou como seria ver um anjo de perto? Não aquele retratado em filmes ou pinturas, mas um ser real, poderoso, que representa a presença de Deus? Talvez, como Daniel, você ficasse tão impactado que mal conseguiria respirar. Talvez, como Elias, você precisasse fugir para o deserto para processar o que viu. Se hoje você sente que precisa de proteção, orientação ou até mesmo um milagre, saiba que Deus não está distante. Ele tem anjos designados, ministros espirituais que trabalham em silêncio para cumprir sua vontade. Você não está sozinho. Hoje, ainda vivemos em um mundo espiritualmente ativo. As mesmas forças do mal que confrontavam os anjos no passado ainda atuam no mundo. Guerras, corrupção, engano religioso e confusão moral são sinais de que a batalha espiritual continua. Mas também continuam os anjos de Deus, mantendo a ordem, protegendo os escolhidos e preparando o caminho para o retorno de Cristo. Podemos aplicar essas verdades buscando discernimento espiritual. Orar por proteção, clareza e direção é reconhecer que não andamos sozinhos. Também devemos viver com reverência, sabendo que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, tanto humanas quanto espirituais. Da mesma forma, podemos ser instrumentos de Deus. Assim como os anjos cumprem missões específicas, cada cristão tem uma vocação única.
seja falando uma palavra de fé, visitando alguém ferido ou intercedendo em oração, você pode estar sendo usado por Deus como um canal de bênção e proteção. Alguns anjos são misteriosos, outros têm papéis definidos, mas todos cumprem a vontade de Deus com fidelidade e poder. Entendemos que, embora não os vejamos, os anjos estão presentes em nossa história. Eles protegem, instruem, intercedem e, às vezes, executam julgamentos. Sua existência nos lembra que há mais no universo do que conseguimos enxergar. Que há um reino invisível em constante movimento, sustentando tudo pela palavra do Senhor. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, curta e compartilhe com alguém que gosta de histórias e reflexões bíblicas. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para continuar acompanhando novos vídeos. Vamos juntos! E até a próxima jornada, mantenha sempre a fé.